Saudações, Estóifilos. Eu sou Ursan, o guardião da tua sombra. Você não chegou aqui por acaso. Prepare-se para atravessar o véu e ouvir o que poucos ousam escutar. Você já parou para pensar no que realmente significa plantar e colher na vida? Essa frase tão comum, cada um colhe o que planta, pode parecer simples, quase banal, mas esconde uma profundidade que atravessa séculos e culturas, desde os filósofos da antiguidade até os mais modernos pensadores sobre a condição humana. É Marco Túlio Cícero, um gigante da Roma antiga, quem cristalizou essa ideia em sua obra, mostrando que não há azar nem sorte, apenas escolhas e consequências. Cícero, orador, político e filósofo, nos ensina que a vida é, em sua essência, um campo vasto, onde depositamos as sementes das nossas ações, pensamentos e intenções. E assim, o que colhemos é fruto dessas escolhas. Mas será que é tão linear assim? Será que o que plantamos se manifesta com fidelidade no que colhemos? Não seria a vida, como ela se apresenta para cada um, um palco onde o acaso, as circunstâncias e as injustiças também desempenham seus papéis? Essa questão, que ecoa da antiguidade ao presente, convida-nos a uma reflexão mais profunda. A responsabilidade que temos sobre nossa existência não anula as complexidades do mundo, mas nos chama a estar atentos, conscientes, atuantes em nossas decisões, mesmo diante do inesperado. E é justamente aí que reside a beleza e o desafio da existência: o poder de escolha. Deus, ou o princípio maior que rege o cosmos, é justo porque respeita nossas decisões, e é bom porque nos permite escolher o que plantar. Justiça da vida não está em garantir colheitas fáceis ou previsíveis, mas em assegurar que cada um seja dono do seu campo. Mas você já parou para se perguntar se a sua colheita tem refletido o cuidado que você dedica ao que planta? Se a sua existência está sendo nutrida por sementes que realmente desejam crescer? Lembro-me de que, no calendário romano, até 46 a.C., o ano começava em março, em homenagem a Marte, o deus da guerra. Isso é fascinante. O ano, símbolo do tempo e do ciclo da vida, era inaugurado pela força da guerra, da luta, do confronto. Era um chamado para que começássemos o ciclo conscientes de que a vida não é uma jornada pacífica, mas sim um campo de batalhas constantes, onde cada escolha é um combate, onde o silêncio interno pode ser o maior adversário. Mas Júlio César reformou esse calendário, trazendo janeiro para o começo do ano, uma homenagem a Jano, o deus bifronte que olha para o passado e para o futuro. Essa mudança simboliza algo que fazemos todos os dias: olhar para trás, aprender com o que fomos para, a seguir, lançar o olhar na direção do que desejamos ser. Essa é uma chave que quero deixar para você. Nossa capacidade de olhar simultaneamente para o que fomos e para o que queremos ser. É nesse equilíbrio que encontramos o verdadeiro poder de plantar com consciência. Não é fugir do passado, nem perder-se em sonhos vazios do futuro, mas estar presente, com os olhos firmes nas raízes e as mãos abertas para a semeadura. Você já pensou que essa dinâmica não é apenas um ato individual, mas uma trama que entrelaça gerações? Cícero viveu em tempos de conflitos. Foi assassinado, vítima das tensões políticas que ele mesmo ajudou a criar. Mas seu legado atravessou séculos porque ele escolheu plantar ideias profundas, sementes de sabedoria que hoje ainda colhemos. Assim como Tiago de Melo, poeta amazonense que nos ensinou que a única coisa proibida é amar sem amor. Um convite para que cada gesto, cada palavra, cada atitude seja regada pelo sentimento genuíno, pela entrega verdadeira, pela presença profunda. Mas, caro ouvinte, amar sem amor, viver sem sentido, agir sem propósito, é como plantar em solo árido, esperando florescer. É o que Mário Quintana chamou de deixar de viver. Não apenas morrer, mas apagar-se no dia a dia, perder a esperança, a vitalidade, a relevância. Quantas vezes nos permitimos esse desgaste? Quantas vezes deixamos de nos perguntar se estamos fazendo por merecer a vida que temos? Essa pergunta, você faz por merecer, ecoa no filme O Resgate do Soldado Ryan,
quando o capitão morre lutando para salvar um homem que não quer abandonar a guerra. É um chamado para que cada um de nós se pergunte, diante do espelho da consciência: estou vivendo com a intensidade, com a responsabilidade, com o amor que essa vida merece? Ou tenho permitido que a rotina, as dificuldades, as pressões externas nos impeçam de ser aquilo que fomos feitos para ser? E o que dizer do urgente e do importante? Vivemos numa era que nos obriga a responder a incêndios diários, a apagar fogos antes mesmo de pensar na construção da nossa casa. Cuidar do urgente é fundamental, claro, mas não pode ser a única bússola. Precisamos reservar tempo para o importante, para o que dá sentido e propósito, para aquilo que realmente faz nossa alma florescer. Quantas sementes deixamos de plantar porque estamos correndo atrás de fantasmas urgentes que nunca cessam? Mas permita-me dizer algo que pode parecer paradoxal. Plantar o importante, com propósito, exige disciplina e, muitas vezes, esforço doloroso. Nem todo trabalho é prazeroso. Nem toda semeadura ocorre em solo fértil e sob céu claro. Às vezes, corrigir provas num domingo ensolarado, enquanto a família se diverte, é um ato de amor à profissão, ao saber, à construção de futuros. É plantar para além da imediatidade, para além da gratificação instantânea. É a persistência que garante a colheita futura. Por isso, caro amigo, mais do que plantar qualquer coisa, precisamos plantar com intenção. Plantar não é só agir, mas agir com consciência, com clareza do que queremos que floresça em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. É plantar a dignidade, a integridade, a coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo parece querer nos moldar para outras formas. Aproveite este momento para refletir. Se a sua vida fosse uma terra, que tipo de sementes você tem depositado nela? Que frutos gostaria de colher? E, mais importante, o que você está disposto a fazer hoje para garantir que essa colheita seja rica e verdadeira? Se esse tema toca a sua alma, não deixe de compartilhar nos comentários suas reflexões. Quero muito saber como você tem cultivado seu jardim interior e quais desafios tem enfrentado para manter a terra fértil. Inscreva-se no canal para que possamos continuar essa jornada juntos, explorando os mistérios da vida, da mente e do coração. E não esqueça, a colheita é apenas o começo de um novo plantio. No fundo, a frase "cada um colhe o que planta" não é apenas um bordão popular. É uma verdade que atravessa séculos e civilizações, refletida em filosofias, religiões e até mesmo na ciência moderna. Marco Túlio Cícero, um gigante da Roma antiga, que dominava a arte da oratória, já sabia disso muito antes de nossa era digital. Ele entendeu que a vida é, acima de tudo, uma construção contínua. Cada ação que tomamos, cada escolha que fazemos, semeia as consequências que um dia colheremos. Mas veja, essa colheita não é um processo mecânico ou inflexível. Não é uma fórmula matemática onde você planta um e colhe um. A vida é complexa, e as circunstâncias podem parecer injustas, aleatórias, até cruéis. Você pode plantar um esforço gigantesco e, mesmo assim, não ver a recompensa esperada, ou, por vezes, receber frutos que não plantou diretamente. É aqui que mora a grande nuance do destino, da sorte e, claro, da resiliência humana. É preciso entender que plantar não é só o que fazemos, é também quem somos no processo, porque a qualidade da nossa semente está na intenção, na disciplina e na integridade com que tocamos nossa existência. A semente mais forte brota de uma alma firme, que entende seu papel no vasto jogo da vida. Falando em alma, você já parou para pensar no que realmente importa no seu tempo aqui? Mário Quintana, um dos maiores poetas brasileiros, nos lembrou com sua simplicidade e profundidade: morrer não é o problema. O problema é deixar de viver. Viver plenamente, com propósito, com presença. É um desafio diário que não admite desculpas nem procrastinação. E por falar em propósito, quantas vezes nos pegamos fazendo coisas apenas porque tem que ser feito, sem entender o porquê? Essa desconexão é perigosa. Trabalhar, amar, criar, tudo precisa ser guiado por um sentido mais profundo. Senão a vida vira uma sucessão de dias iguais,
onde o importante é engolido pelo urgente. Aliás, você já notou como o mundo moderno nos aprisiona nessa roda viva do urgente? E como isso rouba nosso tempo e nossa energia do que realmente importa? A pressão para produzir, para estar sempre conectado, para ser perfeito em todas as áreas da vida, nos faz esquecer que somos humanos. E humanos precisam de pausa, de reflexão, de conexão verdadeira com o que faz sentido para eles. Por isso, a pergunta que fica é simples, mas devastadora. Você está fazendo por merecer? Você está vivendo a vida que vale a pena? Aquela que, quando chegar a hora de prestar contas, você possa olhar no espelho e dizer: eu fiz valer cada segundo? Não é fácil responder a essa pergunta. E talvez você nem queira responder agora, mas pense comigo: o que significa merecer? Mereço meu tempo? Mereço minha alegria? Mereço ser feliz? Mereço o amor que dou e recebo? A verdade é que merecer não é um prêmio externo. É um estado interno, uma consequência natural de viver alinhado com nossos valores mais profundos. Mereço não porque alguém disse, mas porque escolho agir com coerência, coragem e autenticidade todos os dias. E você, que está aí do outro lado, como tem plantado sua vida? Com medo? Com esperança? Com coragem? Com paixão? Não importa o tamanho da semente, mas a fé no que ela pode virar, no cuidado diário, na persistência mesmo quando tudo parece conspirar contra, na confiança de que a terra vai acolher o que você semeou. Para concluir, quero deixar uma provocação. Faça uma pausa agora e pergunte a si mesmo: se eu não existisse, que falta eu faria? Essa pergunta não é para te derrubar, mas para te levantar com força. Porque só ao reconhecer a importância da nossa existência, podemos escolher conscientemente como vamos plantar para o amanhã. E é nesse processo, dia após dia, que construímos não só nossa colheita, mas o legado que deixaremos para aqueles que virão depois. Então, faça por merecer. Plante com intenção. Cuide com amor e não tema o tempo. Ele é o melhor jardineiro que conhece o valor de cada semente. Se esse conteúdo ressoou com você, não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Como você tem plantado a sua vida? Qual é a semente que mais tem cuidado? Vamos juntos nessa jornada, porque a vida merece ser vivida com profundidade, beleza e propósito. O tempo, esse senhor implacável, é o único recurso verdadeiramente democrático que temos. Cada ser humano recebe as mesmas 24 horas diárias, sem descontos, sem privilégios, sem exceções. A diferença, como você já sabe, está em como usamos esse tempo. Mas não basta apenas ocupar essas horas. Precisamos preenchê-las com sentido. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que acontece lá fora. Os eventos, as ações alheias, as circunstâncias externas, mas sempre podemos controlar como reagimos a tudo isso. Essa é a raiz do poder interno, a escolha da atitude diante da vida. Imagine que sua mente é como um porto seguro, onde tempestades externas podem até balançar as águas, mas não afundam o navio. Essa força, a equanimidade, é conquistada quando treinamos o hábito de distinguir o que depende de nós e o que não depende. Afinal, por que desperdiçar energia com aquilo que está fora do nosso alcance? Por que carregar o peso do mundo nas costas, se podemos simplesmente escolher o que queremos carregar? A filosofia estoica não é uma negação da emoção, mas uma ferramenta para nos tornar senhores delas, e não escravos. É a prática diária de lembrar que a serenidade é um estado alcançável, uma meta a ser perseguida com disciplina. E essa disciplina, aqui está o ponto crucial, é o que separa os que vivem uma vida medíocre daqueles que a transformam em obra-prima. É o fogo que mantém a chama acesa quando o resto parece desabar. Mas não se engane, disciplina não é sinônimo de rigidez fria. É, na verdade, uma dança entre firmeza e flexibilidade, entre ação e contemplação. Um equilíbrio que só se constrói na experiência, na falha e na tentativa constante de recomeçar. Você já percebeu que os maiores ensinamentos não vêm das vitórias fáceis, mas das derrotas dolorosas? Quando tudo parece ruir, é ali, no silêncio da adversidade, que nossa verdadeira essência se revela. Por isso,
É fundamental cultivar uma mente resiliente, capaz de transformar o sofrimento em aprendizado e a frustração em motivação. Essa é a alquimia interna que só quem se dedica a se conhecer de verdade pode experimentar. E não se trata de um caminho solitário. O diálogo consigo mesmo, a prática da autoobservação e o contato com pessoas que também buscam a sabedoria são elementos que potencializam essa transformação. Então busque companhia para sua jornada, não para que te carreguem, mas para que caminhem ao seu lado, trocando forças e inspirando coragem. Lembre-se, não existe evolução sem conexão com você mesmo, com o mundo e com aqueles que compartilham do mesmo anseio pelo crescimento. Voltando ao ponto do tempo, reflita: como você tem investido suas horas? Em distrações passageiras ou em construções duradouras? Em que momento você decidiu abdicar do controle sobre sua mente para ser governado por impulsos e emoções momentâneas? Hoje, neste exato instante, você tem a chance de retomar as rédeas, a oportunidade de se tornar o arquiteto do seu próprio destino, moldando cada dia com intenção e consciência. Não subestime o poder das pequenas escolhas. O ato de levantar da cama com determinação, de dizer não ao que não te serve, de buscar aprender algo novo, de agradecer pelo que já conquistou. Tudo isso compõe o mosaico da vida que você está construindo. Cada pequena pedra, lançada com propósito, cria a fundação sólida que sustentará sua jornada, mesmo nos dias de tempestade. Se você chegou até aqui, saiba que está no caminho certo. O simples fato de dedicar tempo para refletir já te diferencia da maioria, e é justamente por isso que te convido. Não pare por aqui. Continue explorando, questionando, crescendo. Deixe nos comentários qual foi a maior lição que a vida te ensinou até agora. Vamos criar juntos uma rede de aprendizado e inspiração. No próximo trecho, vou trazer insights sobre como transformar hábitos, controlar a mente e cultivar uma vida mais estoica e plena. Fique comigo. Você já parou para pensar no poder dos hábitos? Eles são a cola invisível que mantém a estrutura da nossa vida. O que fazemos repetidamente define quem somos. Não é um clichê, é a pura verdade. E é exatamente aí que reside a mágica do estoicismo. O poder da repetição consciente. Porque não basta querer ser calmo, resiliente ou disciplinado. É preciso criar rotinas que moldem sua mente para essas virtudes. Imagine que sua mente é um jardim. Se você plantar sementes de preocupação, ansiedade e raiva, terá uma selva incontrolável. Mas se semear paciência, foco e serenidade, colherá uma floresta de paz interior. Mas claro, essa jardinagem mental exige esforço, dedicação diária. Não basta querer, é necessário agir. Por isso, comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Você sabe que essa é a receita para o fracasso. Escolha um hábito poderoso para transformar. Por exemplo, todos os dias, dedique 5 minutos para meditar, refletir ou simplesmente respirar profundamente. Essa pausa consciente é o primeiro passo para retomar o controle da sua mente. Outra prática fundamental. Escreva. Colocar seus pensamentos no papel ajuda a organizar a mente, a externalizar o que está confuso e a tomar decisões mais claras. E aqui entra um princípio estoico essencial: a autocrítica construtiva. Observe seus erros sem se culpar. Reconheça onde falhou, mas não permita que isso te defina. Use cada tropeço como trampolim para o próximo passo. Você sabe que os estoicos valorizavam a visualização negativa. Imaginar possíveis obstáculos para não ser pego de surpresa. Essa prática nos prepara para o inesperado, tornando-nos mais firmes diante dos desafios. Então, por que não aplicá-la agora? Pense em um desafio que você teme enfrentar. Visualize-o com detalhes, inclusive seus sentimentos naquele momento. E, em seguida, crie um plano para lidar com ele. Não é pessimismo, é estratégia. É estar pronto para o que vier, sem ser refém do medo ou da ansiedade. E mais, essa preparação mental cria uma espécie de escudo invisível, que protege sua tranquilidade mesmo quando o caos externo se instala. Mas não se engane. Isso não significa se afastar da vida, dos sentimentos
ou das relações humanas. Ao contrário, significa estar presente, com toda a sua atenção, sem se perder em reações automáticas. É a prática da atenção plena, que os antigos chamavam de prosoche, vigilância sobre si mesmo. Essa atenção sobre nossos pensamentos e emoções é o que nos permite escolher nossa resposta, em vez de reagir impulsivamente. E acredite, essa escolha é o maior poder que você pode conquistar. Imagine um momento difícil no seu dia a dia. Uma crítica no trabalho, uma briga com alguém querido, um contratempo inesperado. A reação automática costuma ser o sofrimento, a raiva, a frustração. Mas você pode interromper esse ciclo. Pode respirar fundo, observar o que está sentindo e decidir: essa emoção não me domina. Eu escolho a calma. Eu escolho a clareza. Com o tempo, essa prática se torna natural. Não porque você se torne insensível, mas porque se torna sábio. A sabedoria, aqui, é a capacidade de navegar pelas emoções sem ser naufragado por elas. E essa navegação é o que diferencia uma mente inabalável de uma mente turbulenta. Por isso, mais do que saber, é preciso praticar. Cada pequena vitória na disciplina mental é um passo para a liberdade interior. E essa liberdade não é um luxo para poucos. É um direito de todos que desejam viver com propósito. Agora quero que você pense: qual hábito simples você pode começar hoje para cuidar melhor da sua mente? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos trocar experiências. E se até aqui você está sentindo que esse caminho é para você, que a transformação é possível, não deixe de curtir e compartilhar. Sua jornada pode inspirar outros a darem o primeiro passo. No próximo momento, vamos explorar como o estoicismo nos ajuda a lidar com a opinião alheia, uma das maiores fontes de ansiedade na vida moderna, a opinião dos outros. Talvez o maior campo minado emocional que enfrentamos diariamente. Quem nunca sentiu aquele peso no peito ao imaginar o que as pessoas pensam de nós? O medo do julgamento pode ser tão paralisante que nos impede de agir, de ser autênticos, de seguir nossa própria verdade. Mas o estoicismo nos ensina algo libertador. A opinião alheia está fora do nosso controle. O que está ao nosso alcance é apenas nossa própria atitude diante disso. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que o sofrimento causado pela crítica, pela rejeição ou pelo desprezo não vem do outro. Vem do que permitimos que isso gere dentro de nós. Imagine agora que você é um arquiteto da sua mente. Cada pensamento é um tijolo, cada crença um alicerce. Será que vale a pena construir seu castelo emocional sobre a areia movediça do julgamento externo? Ou é hora de escolher uma fundação mais sólida, alicerçada na razão e na autoconfiança? O desafio está em entender que o que os outros pensam não determina seu valor. Você pode decidir aceitar elogios com humildade e críticas com serenidade, reconhecendo que elas não são uma sentença, mas apenas opiniões. Mas como fazer isso na prática? Um exercício simples e poderoso é a dissociação emocional. Quando receber uma crítica, dê um passo atrás dentro da sua mente. Observe a mensagem como se fosse um estranho lendo um jornal qualquer, sem se envolver emocionalmente. Pergunte-se: essa opinião é realmente verdadeira? É útil? Ou é apenas uma expressão da perspectiva limitada de alguém? Ao transformar a crítica em informação, você a desarma. E mais, aprenda a valorizar o que você pensa sobre si mesmo acima de tudo. Porque no fim das contas, a voz mais importante é a que está dentro da sua cabeça, aquela que define quem você é, quem você quer ser. Cultive uma voz interna compassiva e firme, que reconhece suas qualidades e aceita suas imperfeições sem julgamento destrutivo. E lembre-se, a autocrítica que destrói é inimiga da transformação. A autocrítica que constrói é aquela que inspira ação, aprendizado e crescimento. Essa é a verdadeira arte do estoicismo, a arte de ser senhor do seu mundo interior. Agora, imagine o impacto disso em todas as áreas da sua vida: relacionamentos, trabalho, saúde mental,
criatividade. Quando você para de se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, ganha espaço para ser mais autêntico, mais livre, mais feliz. E essa liberdade é contagiante. Pessoas que vivem assim irradiam confiança e atraem conexões verdadeiras. Então, meu convite para você hoje é: experimente essa dissociação emocional na próxima vez que se sentir abalado por um julgamento externo. Sinta a diferença. Perceba o poder de não ser escravo das opiniões alheias. E compartilhe aqui comigo sua experiência, sua dúvida, sua reflexão. Este é um espaço de crescimento coletivo, onde a filosofia se torna prática e a sabedoria ganha vida. No próximo momento, vamos mergulhar na importância do propósito, como um norte estoico que mantém sua mente firme, mesmo nas tempestades da vida. Não perca. O propósito, o farol que guia a alma inquieta. A vida, tantas vezes, se apresenta como um mar revolto. Ondas de imprevistos, tempestades emocionais, ventos contrários. E no meio disso tudo, o que nos mantém firmes? Propósito. O estoicismo nos ensina que não somos reféns das circunstâncias externas, mas que podemos sempre escolher nossa atitude e direcionar nossas ações a partir de um sentido maior. Quando temos um propósito claro, algo que transcende o imediato, que dá significado real ao que fazemos, mesmo as adversidades perdem o poder de nos derrubar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu Meditações que devemos agir como quem está em missão, com foco e determinação, sem se distrair pelo ruído do mundo. O propósito, portanto, é mais que um ideal distante. É a bússola prática para cada dia, para cada desafio, para cada escolha que fazemos. Sem propósito, vivemos como folhas ao vento, sujeitos às tempestades internas e externas, sem direção. Com propósito, somos navegadores conscientes, mesmo que o mar esteja bravo. Mas como descobrir esse propósito? Aqui entra uma verdade que poucas pessoas querem ouvir, mas que é libertadora. Propósito não é algo que você encontra pronto no mundo, como um objeto perdido. Propósito é construído dia após dia, pelas suas ações, escolhas e dedicação. Ele nasce da aliança entre seus valores mais profundos e as responsabilidades que você assume diante da vida. É uma construção contínua, que exige coragem para enfrentar o desconhecido, para deixar para trás aquilo que não serve mais, para persistir apesar das dificuldades. Por isso, não espere que o propósito caia no seu colo. Vá atrás dele. Busque-o na experiência, no exercício da sua vontade, na reflexão honesta sobre o que importa para você. Não é um luxo para poucos. É uma necessidade para todos que desejam viver plenamente. E quando o propósito está alinhado com a razão e a virtude, conceitos centrais para o estoicismo, ele se torna invencível, porque não depende do mundo lá fora, mas da força que você cultiva dentro de si. Agora, reflita. Qual é o propósito que você tem alimentado? Que farol você tem usado para guiar sua vida? Se ainda não encontrou, comece pequeno. Um gesto, um hábito, uma meta que esteja em sintonia com o que você valoriza verdadeiramente. Esse é o primeiro passo para a construção de uma existência digna, coerente e cheia de sentido. Vivemos em uma era onde a velocidade das informações parece querer nos atropelar a cada instante. Estamos constantemente ocupados, atolados em urgências que ameaçam engolir aquilo que realmente importa. O que nos sustenta, no entanto, é o propósito, esse fio invisível que liga cada passo, cada escolha, cada sacrifício a algo maior do que nós mesmos. O propósito não é algo abstrato, distante ou reservado aos grandes filósofos ou líderes. Ele é, antes de tudo, uma construção diária, uma decisão consciente de fazer valer a pena cada instante. Quando falamos em propósito, não estamos falando apenas de grandes feitos ou metas grandiosas. Trata-se, sobretudo, do significado que damos às pequenas ações, a maneira como enfrentamos as adversidades e a coragem para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Essa coragem se alimenta da clareza de que, apesar das tempestades, ainda temos uma direção, ainda que às vezes turva,
ainda que às vezes cheia de dúvidas. Lembre-se do soldado Ryan, que no meio do caos da guerra escolheu continuar lutando, porque seu dever era maior do que o medo ou o cansaço. Assim é conosco. O propósito é esse capitão silencioso que, mesmo quando o corpo está exausto, nos chama para seguir em frente. Ele não elimina a dor ou a dificuldade, mas dá a elas um sentido. O que diferencia o caminhar com propósito do simples sobreviver é essa dimensão existencial, a capacidade de transcender a mera reação e agir com consciência e intenção. E agir com intenção exige disciplina. É preciso coragem para assumir que nem tudo será prazeroso, que parte da jornada será feita no terreno árido do esforço e do sacrifício. Não há propósito sem esforço, e não há esforço sem a escolha de persistir. Persistir não significa ignorar o cansaço, mas reconhecer que a fadiga é parte do processo e que o verdadeiro poder está em levantar-se toda vez que se cai. A vida, como nos lembra Mário Quintana, é esse baú de espantos, onde a cada dia nos surpreendemos, às vezes pela beleza e outras vezes pelo desafio que nos coloca à prova. Mas entre esses espantos está a chance de escolher como reagir, escolher não ser engolido pela mediocridade ou pela indiferença, escolher viver com intensidade e presença. É nesse cenário que se destaca a importância do amor verdadeiro, o amor com sentido, o amor que não se limita a palavras vazias ou gestos mecânicos, mas que se traduz em dedicação e respeito. Amar sem amor é uma contradição que na prática resulta em relações superficiais, vazias de sentido, que mais afastam do que aproximam. Amar com amor é entregar-se com sinceridade e compromisso. É estar disponível para o outro mesmo quando o caminho é difícil. E aí reside uma das maiores lições que a filosofia, a literatura e a própria vida nos oferecem. A vida ganha significado na medida em que assumimos a responsabilidade pelo que plantamos. A semeadura do esforço, da coragem, da honestidade, do amor genuíno é o que faz florescer uma colheita digna. Não é uma promessa de facilidade, muito menos uma garantia de que o resultado será sempre justo conforme nosso desejo, mas é a única forma verdadeira de construir uma existência que valha a pena. No mundo contemporâneo, onde a tentação da superficialidade é constante, onde se valoriza o imediato e o descartável, persistir no cultivo do que é profundo e duradouro é um ato revolucionário. É o que nos permite olhar para trás, no fim da jornada, e perguntar com serenidade: fiz por merecer? E mais importante, encontrar forças para responder: sim, fiz. Que tem plantado na sua vida? Que sementes você está escolhendo? Que frutos quer colher? O convite não é para mudar tudo da noite para o dia, mas para começar a cultivar, passo a passo, um propósito que transforme sua existência. Se esse texto tocou você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para continuar explorando juntos esse caminho do autodesenvolvimento, da reflexão e da coragem para viver uma vida verdadeiramente sua. À medida que navegamos por essa complexa travessia que é a vida, fica claro que não existe um caminho linear, nem atalhos que nos levem direto à felicidade ou à realização plena. O que existe, isso sim, é uma escolha constante. A escolha de viver com propósito, a escolha de enfrentar as adversidades com coragem, a escolha de cultivar a disciplina que nos mantém firmes quando o terreno é árido. Esse propósito, que não é apenas um ideal distante, mas a pulsação que dá sentido a cada pequena ação, é o que transforma nosso caminhar. Ele nos eleva acima da reatividade automática e da superficialidade que tão facilmente nos arrebata. A coragem, então, não é a ausência de medo, mas a força para continuar mesmo com medo. Essa força que encontramos quando nos conectamos com o sentido profundo do que fazemos. A disciplina, longe de ser um fardo, revela-se a ponte entre o querer e o realizar, entre o sonho e a concretude. É ela que nos permite transformar a intenção em hábito, o esforço em conquista. E nessa rotina disciplinada, encontramos o solo fértil para o florescimento do amor genuíno, o amor que exige presença, entrega e respeito.
Amor que não é mero sentimento passageiro, mas compromisso vital com o outro e consigo mesmo. Por fim, assumimos a responsabilidade completa pela nossa existência, não como um peso que paralisa, mas como um chamado libertador, pois somente quando entendemos que somos os autores da nossa história, que somos capazes de plantar as sementes do nosso futuro, podemos construir uma vida digna, uma vida que, ao olhar para trás, possamos dizer com convicção: vivi com profundidade, vivi com coragem, vivi com propósito. E é esse convite que deixo para você. Agora, não se perca na distração dos dias, não se renda à tentação do efêmero. Escolha com coragem construir um legado interno. Escolha o desafio diário de ser quem você é de verdade. Escolha cultivar o propósito que ecoa além de você, para que mesmo nas tempestades, sua alma encontre calma e seu caminho seja claro. Viver com propósito não é uma promessa de dias fáceis, mas a garantia de que cada instante terá significado, que cada passo valerá a pena. Se essa jornada ressoa em você, continue comigo. Compartilhe essa reflexão, deixe seu comentário e inscreva-se para juntos construirmos uma vida estoica, autêntica e profunda. Porque a vida é, acima de tudo, a arte de viver com sentido. E aí, estoífilo, gostou do que ouviu? Inscreva-se no canal e ative o sino. Curta, comente e até o próximo vídeo. Nos vemos onde os fracos não pisam.